Jeff, já separasse 2 louvores? Não? Jefferson. A graça e a paz, amados. Um bom dia a todos, na santa e maravilhosa presença do Senhor. Vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical nesta manhã. É primeiro domingo de junho, né? Vamos estar orando, buscando a face do Senhor. Quero convidar você que está aí, não é, na telinha aí do seu computador, do seu celular, e vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. Amém? Santo, maravilhoso Deus que estás nos céus, Senhor, muito obrigada, Deus, por esta manhã, pela noite que passamos em paz. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos por mais um dia estarmos aqui na tua presença, estarmos na tua casa, junto com os teus servos, e nesse momento, ó Deus, nós possamos, em mais uma escola dominical, aprender mais da tua santa palavra, Pai. Fica conosco, abençoa aqueles que estão também nesse mesmo propósito, através das mídias, alcançando famílias, alcançando casas, alcançando corações. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Amém, amados? Nós estamos iniciando hoje, não é? Hoje são 3 de maio, e maio é o mês da família. E esse mês nós estaremos todos focados na família, não é? Pedindo a graça do Senhor, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas famílias. Não é? Não só as nossas famílias da igreja, mas todas as famílias da nossa nação, do nosso país. E estamos em campanha, não é? Junto com a Junta de Missões, estamos em uma campanha de oração e intercessão pelas famílias. Então, no nosso grupo da igreja, todos os dias vamos ter o áudio, vamos ter o pedido de oração, não é? E enquanto estivermos fazendo as nossas devocionais em casa, não é? Enquanto você está fazendo o seu momento a sós com Deus, você vai estar intercedendo pelas famílias, ouvindo, não é, o áudio que a Junta de Missões preparou, todos voltados para a família. E também vamos ter o nosso calendário da nossa igreja, não é? Nosso calendário de oração. Então, todos os dias vamos ter 3 famílias que também vamos estar intercedendo, vamos estar orando, não é? Esse é o nosso calendário doméstico, não é? Da nossa casa, da nossa comunidade. Então, todos os dias você vai lá ter 3 famílias onde vamos estar orando, intercedendo. Quem tem aí o seu Zap, não é? Pode baixar lá o calendário, né, que nós já colocamos, e aí você vai ver todas as famílias da nossa igreja, não é? Se você quiser imprimir, você imprime, coloca aí na porta da sua geladeira, não é? Como a gente sempre faz. E se não, você consulta todos os dias olhando no seu Zap, não é? No seu celular. Mas vamos estar, amados, juntos nessa campanha de oração,
intercedendo, não é, pela nossa família. Além do que já temos intercedido, não é, pela o mundo, pelo momento que vivemos, mas vamos estar orando, intercedendo pela nossa família. Amém? Qualquer coisa você nos procura aí no nosso privado, nosso número celular. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6. Depois vamos estar orando, não é? Vamos estar intercedendo ao Senhor. Amém? Você já abriu a sua Bíblia? Mateus, capítulo 6, a partir dos versos 25. É uma passagem que muito propícia para o nosso momento, né, que fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Ela está lá em Lucas também, não é? Lucas 12, mas nós vamos ler aqui em Mateus, certo? Mateus 6, a partir do verso 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, nós vimos aqui a palavra de Deus, né, nos orientando a não vivermos preocupados, né, ou focados nas nossas ansiedades, nas nossas preocupações do que vamos fazer, o que vai acontecer, ou como será o nosso amanhã. Na realidade, nós não sabemos, nós não conhecemos nada, mas Deus deseja que estejamos confiando nele e descansando nele, né? Mas o mais interessante é quando ele diz que, olha, observa os lírios dos campos, não é? Que eles não fiam, nem ceifam, não trabalham, não é? E, entretanto, Salomão, com toda a sua glória e beleza, não se vestiu como nenhum deles. E isso quer dizer que Deus, que cuida da natureza, também cuida de nós amorosamente, não é? E para isso nós precisamos buscar sempre em primeiro lugar, antes de qualquer preocupação, antes de qualquer ansiedade, procurar Deus em primeiro lugar. E as outras coisas, as demais coisas, Ele nos acrescentará, não é? Segundo a sua vontade, segundo o seu desejo, não é? E tem um cântico bem antigo, não é? Que enquanto eu estava lendo essa mensagem, ele me veio à mente, que ele dizia assim, não sei se vocês vão lembrar, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia,
quando eu entrei na igreja, quando eu aceitei Jesus, não é? Esse foi um dos cânticos que nós aprendemos, a importância de buscar a Deus em primeiro lugar. E antigo, a gente nem ensaiou para cantar, mas ele veio ao meu coração. Então, louvado seja Deus. Mas agora nós vamos louvar, não é? Vamos adorar o Senhor, dizendo da nossa alegria, da nossa expressão, de ter um Deus tão maravilhoso que cuida de nós, não é? Vamos cantar o cântico, sei que observas o meu coração. Então, se o seu coração está ansioso ou aflito, não é? Descanse no Senhor. Sei que observas meu coração, por vezes aflito estás. São circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em tuas mãos, confio somente em ti. Confie somente no Senhor. O melhor sim eu sei, Deus tem o melhor para você. preparado está. Sei que observas, sei que observas meu coração, por vezes aflito está. São circunstâncias tão adversas, mas tu já conheces, Senhor. Por isso entrego tudo em tuas mãos, confio somente em ti. O melhor sim eu sei, preparado está. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? Creia nisso. Sei que cuidas de O Senhor cuida de você. infinito em amor, sempre te bendirei, meu Senhor. Tua palavra jamais mudará. Como posso te agradecer? O Senhor cuida de você. Sei que Cuida da sua casa, cuida da sua família. O Senhor está cuidando de tudo. infinito em amor, sempre te bendirei, meu Senhor. Meu Senhor. Pode ficar com essa certeza no seu coração de que o Senhor cuida de você. A palavra de Deus diz que Ele cuida das aves, cuida das flores, não vai cuidar de você. Com certeza, porque somos muito especiais para o Senhor. Nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E se somos assim, então o Senhor com certeza cuida de nós, não é? Que o Senhor assim nos abençoe. Nós vamos ter um momento de comunhão, não é? Como sempre fazemos aqui na nossa igreja. Então você aí em sua casa,
né? Vamos dar aquele abraço virtual, mas vamos ter o nosso momento de comunhão. Vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus por fazer parte desse corpo de Cristo. Vamos louvar o Senhor. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. É tempo para isso. É tempo para louvarmos a Deus. Num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Podemos exaltar seu santo nome. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. É tempo para isso, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Num só amor, num só Espírito. Aleluia. Nós vamos orar com o irmão Jefferson, agradecendo a Deus pela comunhão que temos, pelo amor do Senhor, que nos une, que nos faz cada dia estarmos mais juntos e próximos uns dos outros. Oremos. Eterno Deus, querido e amado Pai, nós louvamos, engrandecemos o Teu santo nome. Nós damos a Ti, ó Pai, a glória que a Ti pertence. Te agradecemos, Pai, por mais essa manhã, mais essa EBD, esse momento de crescimento, ó Pai, na Tua palavra. Agradecendo a Deus por cada irmão, Te agradecendo por nossa igreja, que tem cumprido o seu papel a cada dia, ó Pai, levar o Evangelho, levar a Tua palavra. Muito obrigado por esse momento de comunhão, todos juntos, ó Pai, unidos no Senhor. Te agradecemos porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe durante mais esse culto, mais esse momento que estamos aqui para aprender e crescermos na Tua palavra. Nós te oramos, pedimos a Tua bênção para cada pessoa que está ligado conosco através dessa live e que nós possamos estar ouvindo a Tua palavra em mais essa manhã. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Vamos passar a palavra para o pastor, que vai nos trazer o estudo desta manhã, para a edificação das nossas vidas.
Bem, amados, bom dia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aos que estão aqui no santuário, bem-vindos à casa do Senhor. Aos irmãos que estão em seus lares também, bem-vindos à presença do Senhor. Aos nossos amigos que estão pela internet, pelo Facebook, bem-vindos à nossa live, bem-vindos a esse momento que temos como muito importante, como fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa fé, que é exatamente o momento da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Espero que todos tenham tido uma boa noite de sono, de reparação das suas necessidades físicas, do seu descanso. E agora temos um domingo para servirmos ao Senhor. E por isso que podemos dizer aqui, como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos aqui. E você que está aí em casa, por conta da questão das medidas de ordem sanitária, na questão da saúde, bem-vindos à presença do Senhor, bem-vindos à Escola Bíblica Dominical, bem-vindos à nossa live de edificação da nossa EBD. Agradecendo aos irmãos que já estão aqui conosco, nosso irmão Jefferson, nosso irmão André, meu irmão Romerito aqui no controle da tecnologia, nossa irmã Elielza, minha esposa, minha mamãe também, Edilena Reis de Oliveira. Nós estamos dando sequência nas nossas lições da nova revista da Escola Bíblica Dominical. No nosso calendário aqui, na nossa agenda, nós estamos iniciando hoje aqui a primeira lição. Domingo passado fizemos uma breve introdução, sobre as cartas que o apóstolo Paulo, então, entre as cartas que o apóstolo Paulo estava escrevendo, nós destacamos aqui algumas ênfases em relação à carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses e Colossenses. Fizemos aqui uma apresentação, uma introdução, destacando cada ponto especial, digamos assim, de lembrança específica, como ênfase, que o apóstolo Paulo dava em cada uma dessas cartas. Nós temos aí a nossa revista Compromisso, estamos tendo aqui as nossas lições de forma geral, sobre esta revista. Estaremos, em algum momento ou outro, estaremos alternando também com alguma lição, digamos assim, especialmente relacionada também a outra revista, no caso a revista dos nossos jovens, a Atitude, como também teremos também aqui, vamos marcar com o nosso departamento infantil, uma participação especial com as nossas crianças, Nós queremos lembrar você, as nossas atividades gerais da igreja, todas elas estão sendo pela internet, pelo Facebook, os nossos cultos, as nossas irmãs e as crianças estão fazendo as suas atividades através do WhatsApp e através de momentos especiais, nós temos também, ocasionalmente, feito pelo Instagram ou também pelo Facebook aqui, Então, nós vamos então iniciar, dando abertura aqui sobre a lição de hoje. Essa é a nossa revista, Não sei se está dando para vocês enxergarem aí, porque a gente está aqui de manhã, o sol aqui, na verdade, tira um pouquinho da qualidade das imagens, Mas aí está a relação das lições que nós temos ao longo desse trimestre. Temos aí várias lições e a lição de hoje é exatamente maravilhas de Deus, As maravilhas de Deus. E o objetivo, claro, é entender que em qualquer lugar e circunstância Deus age, atua, faz, realiza, exerce a sua força e poder, sendo Ele o Senhor da história. E para fazer isso, então, ele precisa de instrumentos, não que ele necessite, que Deus é poderoso, é magnânimo, é todo suficiente, mas ele deseja que nós sejamos instrumentos dessas maravilhas, No caso, eu e você, Somos chamados, então, a declarar as maravilhas de Deus, O texto principal está em Atos 19, verso 11, Os irmãos que estão com o seu WhatsApp aí no grupo da igreja, já podem acompanhar também, Se porventura não estiver chegando bem a imagem aí na sua tela,
mas essa lição de hoje já está no seu WhatsApp, né? Então você pode acompanhar aí pelo WhatsApp, tá bem? Atos 19:11. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Repetindo, e por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, não é? Então, nós estamos diante desse assunto tão importante. O texto que está aqui, eu estou com a Bíblia aqui aberta, o verso 11, que diz exatamente isso, não é? Sobre a presença de Paulo no seu dia a dia ministerial, especialmente ali quando ele estava na cidade de Éfeso, tá certo? Eu vou ler o texto completo. Você que tem sua Bíblia pode acompanhar também, tá certo? E o texto diz o seguinte: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo 12 homens, uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E aí vem o texto principal da lição de hoje. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunidos os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados aos seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Não é? É interessante a gente ver certos momentos da Bíblia onde a gente percebe a manifestação da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus sobre a vida da igreja. Né? Vamos lembrar que esse momento que aconteceu aqui é um momento onde as pessoas viram ali o poder de Deus. Então, o poder de Deus, de uma forma muito, digamos assim, muito tátil, não é? Nós, na verdade, entendemos que o poder de Deus, ele está em cada realidade da nossa vida.
E como a gente pôde perceber aqui, naquele lugar onde Paulo estava, lá em Éfeso, no momento em que Paulo estava pregando o evangelho, pregando para todos ali na sinagoga, né? Especialmente aqueles de coração duro, aqueles de coração, digamos assim, meio, como diz a palavra, empedernidos, né? Toda hora lançando uma crítica, toda hora desdenhando, tendo atitude de incrédulos, né? Em vez de edificar, em vez de comungar para um processo de edificação plena, eles, na verdade, estavam prejudicando, né? Causando até uma certa, digamos assim, chateação. E aí, naquele momento, Deus deu a Paulo a condição de, naquele momento, usar de expediente, digamos assim, mais extraordinário, né? Ou seja, os milagres foram mostrados, não para que Paulo fosse colocado como profeta, como sumo sacerdote do evangelho, como o feiticeiro maior, né? Não, ali foi o poder de Deus, né? E sobre a vida do apóstolo Paulo e os cristãos ali, para, de alguma forma, especialmente para aqueles e para aquela comunidade em geral, que também era uma comunidade, digamos assim, um pouquinho heterogênea, um pouquinho diversa, mas em todos eles havia, digamos assim, aquela questão que existe hoje um pouquinho aqui no Brasil, né? O misticismo, né? O pessoal que gosta muito aí de fazer movimentos e tal, e nós batistas temos muito cuidado com isso, porque todos nós sabemos que Deus é poderoso, que Deus é milagroso, que Deus faz maravilhas, mas a nossa fé não está no milagre, a nossa fé está no Senhor do milagre. Então a gente tem cuidado exatamente como a gente trata essas questões de milagres aqui, milagres ali, palavra acolá, o homem de Deus aqui, o homem de Deus ali. A gente tem que ter cuidado com isso, né? E nós, nesse aspecto aí, nós louvamos a Deus, porque nós não deixamos de crer no milagre, mas também agimos de forma racional, prudente, observando a palavra, aprendendo a palavra, né? Então, a gente vive esse universo de Atos, tanto como os milagres do Espírito Santo ali manifestados na igreja, como também analisando, não deixando o princípio dos bereanos, né? De olhar para a palavra, de observar a palavra, de ver se aquele pessoal que está falando do evangelho estão na palavra. Não sei se vocês puderam observar aqui, mas o texto aqui fala que alguns judeus ali tentaram maquiar, tentaram imitar o apóstolo Paulo, né, expulsando pessoas, os espíritos imundos na vida das pessoas, e de repente ali você viu a manifestação da graça de Deus, né? Quando alguém faz de coração, quando alguém faz para imitar, quando alguém faz para enganar, quando alguém faz por inveja. E ali então o Espírito se manifestou e disse: eu conheço Jesus, conheço Paulo também, mas vocês, quem são? Né? Como é que está a vida de vocês? Que vida é essa de vocês? Que evangelho é esse que vocês pregam? Né? Então naquele momento, o diabo deu uma lição, né? Ou Deus permitiu, na verdade, que o diabo ali se manifestasse e mostrasse quem é que, na verdade, anda na verdade de Deus, que anda na palavra, né? Então a gente vai aqui observar alguns passos importantes em relação à questão desse momento em que as maravilhas de Deus se manifestam na vida do apóstolo Paulo. Primeiramente, as maravilhas de Deus por meio das viagens missionárias de Paulo. Atos 14, o verso 1, o verso que diz: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como também de gregos. Ou seja, como a gente pode aí observar, o apóstolo Paulo, como diz o texto, eles estavam numa sinagoga, de cidade em cidade. E alguém pode perguntar: pastor, por que a sinagoga? Ora, vamos lembrar, Paulo era judeu, o evangelho de Cristo nasceu no berço judeu. Então, o primeiro local para se falar sobre as promessas de Deus para o povo judaico, para o mundo, era para falar exatamente através da sinagoga. E através da sinagoga, aqueles que
ouvindo a palavra, se convertessem, automaticamente eles fariam a propagação do evangelho a toda a comunidade heterogênea daquele local, daquela cidade, daquela região, daquela nação, né? Então, a gente vê aí em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos, falaram de tal modo que veio aqui grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Lembrar que os judeus eram os primeiros interessados, porque a mensagem de Paulo era sobre Cristo. E Cristo era o quê? O Messias, o prometido, a grande promessa histórica e espiritual, desde Adão e Eva, que os judeus esperavam, Jesus havia se manifestado. Então, é importante a gente perceber essa questão da estratégia, você perceber exatamente que o trabalho que o apóstolo Paulo fazia, ele estava fazendo exatamente dentro daquilo que se esperava inicialmente, naquele imediato. E era para falar exatamente ao seu povo. E o seu povo, depois que cresce, como gregos também, iriam propagar então essa palavra. Então está claro para nós aí essa realidade de nós visualizarmos a manifestação do poder de Deus sobre a vida do apóstolo Paulo. A estratégia do tempo, a estratégia do local, e aí nós precisamos entender exatamente que nós hoje também devemos aproveitar o nosso tempo e também o nosso local, aonde estamos, para transmitir essa mensagem, não é? Ou seja, precisamos entender que o tempo e o local que o Senhor nos concede é exatamente a ocasião oportuna, não é? Aproveitar as oportunidades que nós temos em nossas mãos para a gente poder então visibilizar as pessoas, e o Espírito Santo nos dá palavras e condições para que aquela palavra possa chegar ao coração das pessoas. Nós temos que vivenciar essa palavra, não adianta a gente falar simplesmente, precisamos vivenciar a palavra. Não há como a maravilha de Deus fluir na nossa vida se você não vivencia, né? Eu aqui estou com um microfone. O microfone, ele é um ser, não é vivo. A função dele é técnica, né? A minha vida é instrumento de Deus, mas não é como microfone. O microfone eu ligo e desligo. A vida eu não posso desligar. A vida é viver. Então, a gente tem que entender que nessa oportunidade, a vida do apóstolo Paulo também era algo que falava muito ali. As pessoas viram a transformação na vida dele, na vida dos judeus que se convertiam, os judeus que esperavam a promessa, e os gregos que também se convertiam, que iam adiante exatamente nessa realidade. Tá certo? O segundo ponto da lição de hoje, a gente vê agora em maravilhas de Deus em função de sua ousadia acerca do Senhor. A palavra de ordem aqui é a palavra ousadia, não é? Nós estamos vivendo um tempo hoje, gente, que infelizmente tem um negócio chamado politicamente correto, né? O pessoal já ouviu falar sobre isso? Politicamente correto, né? Então, porque é politicamente correto, então eu vou ter cuidado, não vou querer ser mal educado, né? E aí, quando a gente fica assim muito eticamente, né? Muito, digamos assim, comodamente estabelecidos nas nossas relações sociais, muitas vezes nós esquecemos essa palavra chamada ousadia. A ousadia em relação ao outro e a ousadia em relação ao poder de Deus. E eu quero explicar aqui essa questão das duas ousadias, né? A primeira delas é relacionada a nós olharmos para o outro. Vamos lembrar quando Jesus, ele discipulava os seus discípulos, né? Os seus apóstolos, ele fazia eles enxergar o mundo. E ele dizia, os campos estão brancos para a ceifa. O que é que Jesus queria dizer com isso? Que a igreja, que eu e você precisamos olhar e observar. Não é só olhar, é observar, é acuradamente entender
as pessoas com as quais nós convivemos e perceber que elas precisam, que elas necessitam. E aí então, deve advir a nossa ousadia em relação ao outro. Que ousadia, pastor? Olha, você não se incomoda com alguém quando você passa na rua e está passando fome? Quem não se incomoda, né? Mas aí tem aquele incômodo que a gente aprendeu lá na parábola do samaritano, né? Aquele incômodo que olha, isso é da vida. Cada um que se vira, eu vou seguir meu caminho. E aí segue o seu caminho, né? É o caminho do sacerdote, é o caminho do levita, né? Mas de repente a gente para ali e a nossa alma fica incomodada com aquela situação. Ao ponto de, não, eu não posso ver uma situação dessa e ficar parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí você faz alguma coisa, né? Seja ajudando monetariamente, seja ajudando fazendo oração, sendo indo na sua casa pegar uma roupa, pegar um alimento, né? Ou mobilizando uma comunidade para a gente fazer o evangelho acontecer. A gente tem que fazer alguma coisa. Quando a gente pode, claro, nem sempre a gente pode, né? Mas quando a gente pode, a gente deve fazer. Então, essa é a ousadia que a igreja não pode deixar de ter. A ousadia do fazer diante daquilo que me sensibiliza. A nossa Convenção Batista do Estado, Pernambuco, fez uma campanha uns anos atrás que dizia: eu me importo com Pernambuco, não é? Eu me importo. Quando eu me importo, aí eu procuro fazer alguma coisa, porque eu estou me importando, não é? Então, não abrir mão dessa ousadia, do fazer, não é? A outra ousadia, e essa tem a ver mais com a questão da temática de hoje, as maravilhas de Deus. Nós temos que entender, gente, que não é a sua palavra, não é a sua imagem, não é o seu jeito de manusear as coisas que faz o evangelho acontecer. O que faz o evangelho acontecer é o poder de Deus. É claro, é o poder de Deus que usa a sua vida, usa a nossa vida, ele flui através de nós, não é? Então, nós não podemos deixar de crer no que Deus pode fazer. Então, muitas vezes, porque é minha palavra, porque eu não falo bem, porque eu não gosto de incomodar, porque isso, porque aquilo. É aquela situação, a síndrome de Moisés, né? Porque eu sou gago, Senhor, porque eu não sei falar. Gente, Deus é poderoso para agir apesar da sua vida, apesar das nossas fragilidades. Deus é Deus. O que Ele quer é somente a sua vida no altar, aproveitando aquela oportunidade para ser bênção na vida das pessoas, não é? Então, é importante a gente perceber exatamente essa realidade, que está ilustrada no verso 3 do capítulo 14 de Atos, né? Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Vamos lembrar a gente, né? A gente falou aqui no início, aquela comunidade onde eles estavam, uma comunidade onde havia feiticeiros, magos, né? Pessoas que trabalhavam com espiritismo. O espiritismo daquela época, né, meio esotérico, meio pagão, né, mas pessoas que, de certa forma, estavam sempre à procura de sinais, sempre à procura de milagres. Aí, naquele momento, então vocês querem ver o poder de Deus? Então, na vida de Paulo, na vida de Barnabé, na vida de outros discípulos, Deus foi fazendo sinais e maravilhas para mostrar àquelas pessoas que Deus é poderoso, além daquilo que se via no dia a dia das pessoas, não é? É aquela situação lá do faraó, né? Moisés chegou lá, disse: faraó, meu Deus mandou aqui, o meu povo precisa ir para adorar no deserto. Faraó então resistiu, normalmente, né? E ali então Deus fez um milagre daquela transformação do cajado na serpente. Aí o faraó olhou aquele negócio, esse negócio aqui o meu pessoal também faz, né? Chamou lá os sacerdotes dele, fizeram a mesma coisa, mas daqui a pouco a serpente de Moisés saiu comendo as serpentes de faraó, para mostrar o quê? Que Deus é todo poderoso.
E isso não é para fazer, digamos assim, misticismo, não é para passar milagre aqui, milagre ali, não. É para mostrar que Deus é poderoso, ponto final. Deus não está interessado que você seja um curandeiro, um milagreiro, não. O maior milagre na vida do homem chama-se a salvação, que opera-se na vida de alguém que conhece a Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o maior milagre, quando a vida é transformada, né? Só que as pessoas hoje querem transformar o momento da dor, o momento do problema, o momento da adversidade. Eu quero transformar esse momento, mas não quero transformar a vida. E aí, tem gente que se cura, tem gente que resolve o seu problema. Quando resolve o problema, não quer mais nada com Deus. Quando está doente, ficou melhor, não quer mais nada com Deus. Por isso que o maior milagre tem que ser com a vida. Porque a vida transformada, aí a gente segue e permanece sempre na presença de Deus. E eu não vou precisar de milagre A, B ou C para servir o Senhor, porque eu sei que a minha fé está no Todo-Poderoso Pai Celeste, não é? O terceiro tópico desta manhã da lição diz: as maravilhas de Deus em função da plantação de igrejas confirmadas na fé. Olha aí, não adianta fazer movimento, não adianta ter milagre, se aquele milagre não vai juntar o pessoal para servir a Deus, para adorar a Deus e para ser agência de Deus. Deus não está interessado em fazer movimentos, Deus está interessado em vidas que estejam unidas, não é? Atos 16:15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ou seja, aquela mulher, aquela discípula do Senhor que ali estava, Atos 16:15, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, estava organizando a sua casa em torno exatamente da palavra do Senhor. No caso aqui, ela não, ele, né? Que era exatamente o carcereiro, como a gente consegue entender exatamente aqui. Aliás, Lídia, né? Atos 16:15 é Lídia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, ou seja, da mesma forma como foi o carcereiro, lá no milagre da libertação de Paulo, aqui agora na vida de Lídia, acontece a mesma coisa, né? Reúne-se a família, reúne-se os irmãos, reúne-se as pessoas em torno do Evangelho. Pessoa sendo batizada, confirmada na fé, né? Hoje a gente vê dois casos assim muito típicos no dia a dia da igreja, que acontece na mesma dimensão, né? O caso daquela pessoa que entra na igreja, não passa 15 dias, já é batizada, né? Pessoa, não, chegou aqui, não, vamos batizar logo e tal, vamos inserir, vamos agregar, vamos... Aí coloca a pessoa, em menos de um mês, a pessoa já está batizada. E aí não se confirma a fé, aquela pessoa não é devidamente preparada, aquela pessoa vai sendo, na verdade, envolvida de uma forma tal que ela não consegue mais ter autonomia na sua fé, ter compreensão da sua fé. Vamos lembrar que batismo significa simbologia da confirmação de fé. Vamos lembrar lá quando quando Filipe encontrou o servo da rainha Candace da Etiópia, né? Ele perguntou: eu posso ser batizado? Ele disse: pode, se você realmente crê em Cristo. Se você crê em Cristo, pode. Então, eu quero ser batizado. Desceram do carro, foram ao rio e ele foi batizado. Filipe voltou à cidade e o rapaz seguiu seu caminho até a Etiópia. E historicamente a gente sabe da realidade da Etiópia, né? Até hoje existe lá uma comunidade cristã, fruto de todo esse processo histórico que o norte da África teve no contato com o Evangelho de Cristo, do qual o Filipe foi responsável e outros apóstolos também, né? Ou seja, Evangelho, gente, é compromisso, Evangelho é entendimento, Evangelho é organizar a vida de forma devidamente responsável para com a fé que você abraça. Então, um típico comportamento é esse: a pessoa mal entrou na igreja, já vai se batizando. Calma, né? Em contrapartida, a gente vê o outro lado da moeda. Tem gente que se converte na igreja, passa
um mês, passa 6 meses, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a pessoa não quer compromisso com o batismo. Gente, não, eu vou esperar Deus falar ao meu coração. Não, eu vou esperar, eu ainda não me sinto preparada, como se o batismo fosse um curso. Não, gente. Batismo significa obediência. Batismo para nós batistas é ordenança. E para quem tem que se batizar é obedecer, né? Você crê em Cristo? Não, se você crê em Cristo, você sabe da sua responsabilidade, sabe da sua caminhada, sabe da sua fé, pronto. Então é integrar-se ao dia a dia da igreja. Mas tem pessoas que, infelizmente, não reagem positivamente e ficam brincando, deixando o tempo passar, e aí a gente sabe que a situação não vai ser positiva, né? Voltando aqui à lição, 4º ponto, maravilhas de Deus em função da sensibilidade da direção do Senhor. Olha aí, Atos 16, o verso 9. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Né? Essa passagem ela é bem típica, né? bem interessante a gente poder perceber que a igreja não pode simplesmente querer fazer as coisas porque quer, né? Nós batistas, por exemplo, nós somos, graças a Deus, digamos assim, abençoados nesse aspecto, porque nós entendemos que temos uma agenda, amém? Temos uma agenda, está aqui, temos um calendário, temos um programa, não é? Mas a gente tem que lembrar que o programa, ele é subsidiário, o programa, ele é um acessório. A gente não pode simplesmente, em função do programa, deixar de fazer aquilo que é da direção de Deus. O programa é para a gente se organizar. Mas, gente, vamos lembrar que a igreja caminha na direção do Espírito de Deus. Naquele momento, o apóstolo Paulo estava ali, fazendo a sua obra, para lá e para cá, para lá e para cá. De repente, o Espírito Santo vem para ele, então, numa visão, apresenta ali um varão macedônio. Paulo, vem para cá que nós estamos precisando. Interessante, né? A beleza dessa ocasião que é registrada no livro de Atos dos Apóstolos, né? O Espírito Santo concede essa visão para Paulo. Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? E aqui a gente não tem tempo hoje, mas a experiência de Paulo com os macedônios foi maravilhosa. Os macedônios se apresentaram de uma forma tão voluntariosa que aquela voluntariedade foi tremenda na experiência daquele apóstolo. E ele louva a Deus pela vida dos macedônios. Ele chega a dizer, era um povo inclusive pobrezinho, mas era um povo que ajudou além das suas próprias forças, quer dizer, se desdobrou para fazer o melhor pela obra do Senhor. Então, amados, nós precisamos entender exatamente a questão da ousadia sobre a visão que Deus dá para que nós possamos levar adiante o nosso trabalho, o trabalho do Senhor. Nós não podemos simplesmente ficar presos a uma agenda burocrática, não podemos ficar atabalhoados sem saber o que fazer, não. Nós precisamos juntar a razão com a fé, né? Precisamos juntar a mobilidade orgânica da igreja com a mobilidade do Espírito Santo. É a ação da igreja dirigida pelo Espírito de Deus que leva adiante a sua própria atividade eclesiástica. Então, com certeza, nós não podemos esquecer da direção do Senhor na nossa vida, né? Atos 16, 9. E o 5º ponto desta lição da manhã, as maravilhas de Deus em função da plantação de igrejas confirmadas na fé, ou seja, Atos 19, o verso 20. E assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia
poderosamente. A palavra do Senhor. Não era a imagem física do apóstolo Paulo, não era o seu ministério pessoal, não era o seu nome, não era a marca. A igreja tal chegou aqui, o ministério tal chegou aqui, olha, a placa da igreja está ali, é aquela igreja. Gente, o evangelho não é lugar para autopromoção. O evangelho é lugar para se transferir experiências de vida, não é? Então, eu louvo a Deus por ser batista, mas eu não posso deixar que a minha vida eclesiasticamente denominacional seja mais importante do que o evangelho de Cristo na vida daquela pessoa, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas autopromoções em nome do evangelho. A igreja batista chegou ali, a igreja... Calma, gente. A igreja batista chegou ali. O evangelho está sendo pregado. É o evangelho de Cristo, não é o evangelho da igreja, não. A igreja é um ajuntamento, a igreja é uma aglomeração social e espiritual, mas nós não podemos tomar o lugar daquele que é o autor e consumador, não é? Eu digo isso como batista, eu entendo que os irmãos batistas também me entendem em relação a isso. Mas o que a gente vê também lá fora, infelizmente, é isso. Não, porque a igreja tal, do missionário tal, o movimento tal, a campanha tal, né? A ação tal. O pessoal hoje está falando imersão, né? Estou no negócio de imersão agora, né? Imersão. Vamos fazer uma imersão. Espera aí, gente, calma. Evangelho é simples, evangelho é vida de Cristo em nós. Eu sei, claro, que o objetivo é, de alguma forma assim, diversificar, não há nenhum problema nisso. O que a gente não pode é doxolizar, a gente não pode é fundamentar a marca denominacional ou a ação social daquele momento, não é? Temos que lembrar que nós temos que vivenciar Cristo, viver Cristo e proclamar Cristo. É Cristo que vai salvar, é Cristo quem vai promover, é Cristo quem vai realizar. E aí então, a gente pode compreender claramente o que nós precisamos concluir nesta manhã, na nossa vida, né? Como ser instrumento das maravilhas de Deus. O Evangelho fala de maravilhas? Fala. O Evangelho é maravilha de Deus? É. Mas não só de maravilhas vive o reino de Deus. Como disse a minha esposa aqui no início, né, citando Mateus capítulo 6. Nem só de pão o homem viverá, né? Mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Então, maravilha é entendimento, maravilha é razão, maravilha é abrir mão, maravilha é renúncia, maravilha é agir. Maravilha é viver a vida de Cristo em nós. Como o apóstolo Paulo expressou-se lá aos Gálatas, né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo na fé no Filho de Deus. Tá certo? Então, vamos aqui nos ater à conclusão, né? Como ser instrumento das maravilhas de Deus? Primeiro, ter convicção clara da vontade de Deus e a ela se submeter. Essa é a vontade de Deus, então vamos caminhar aqui. Então não é a vontade de A, B ou C. Não é a vontade de o autor tal, o filósofo tal, o teólogo tal. Calma, tudo é importante para a gente poder estudar, avaliar, crescer, edificar. Mas vamos lembrar que nós temos uma direção clara aqui da vontade de Deus. Vamos aqui equacionar essas alternativas, mas vamos ter cuidado de a gente não abrir mão da direção de Deus na nossa vida, né? O poder de Deus, a graça de Deus. Segundo lugar, reconhecer que somos apenas instrumentos, somente mãos e não as maravilhas. Teve um episódio lá dos próprios discípulos com Jesus, você deve estar lembrado disso, né? Quando Jesus fez aquela comissão, né? A comissão dos 70, né? Mandou lá de 2 em 2 para irem de casa em casa, de cidade em cidade, fazendo evangelismo, profetizando e tal.
E quando eles voltaram, eita, Jesus foi maravilhoso, a gente via demônio caindo para todo canto, né? Era aquela maravilha toda. E Jesus disse: vocês estão maravilhados por conta disso. Vocês devem estar maravilhados porque o nome de vocês está escrito nos céus, né? Ou seja, mais importante do que o milagre é a vida que se transforma para viver o maior milagre, que é Jesus no nosso dia a dia, no nosso coração, nos levando a uma vida que glorifique a Deus, enquanto aqui estivermos. Então, gente, cuidado, né? Vamos usar uma frasezinha, né? Menos, né? Vamos ter cuidado, tá bom? Deus é poderoso, quer usar a sua vida, mas você não é o cara não, tá? Aí eu pego emprestado aquela expressão daquela música, daquele cantor, né? Você não é o cara, tá certo? Jesus é que é o Salvador. Eu e você somos apenas instrumentos, gente. Instrumentos, tá certo? Vamos lembrar que quem acha que tem talento, talento mesmo. Quem acha que tem talento, talento mesmo. Quanta gente a gente vê por aí, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu prego, eu arrebento, eu canto, eu toco, eu bato escanteio, chego para cabecear. Calma, gente. Evangelho é poder de Deus na vida daquele que crê. Cada um fazendo a sua parte com humildade, cuidado, para a soberba não ir além da sua consciência. Vamos servir a Deus com muito amor, com muita dedicação, não é? E, número 3, finalizando, objetivar que o crescimento do trabalho seja sempre na palavra e não pessoal, não é? A palavra de Deus é que deve prosperar na nossa vida. Então, não é a nossa mobilização, a nossa correria, a minha ideia, a minha filosofia, a minha intelectualidade, né? A minha turma. Não, gente, é a palavra de Deus que deve prosperar. E quando ela prospera, vidas são transformadas, igrejas são consolidadas, o reino de Deus é devidamente próspero através da vida de todos, indivíduos e comunidades, que em amor e em obediência continuam servindo ao Senhor. Amém? Então, que Deus assim nos abençoe. E nós vamos cantar aquele cântico, finalizando a nossa lição de hoje, número 7 do cantor cristão, que fala de maravilhas, né? No céu, na terra, aonde for, nós vamos então vivenciar essas maravilhas do Senhor. Vamos cantar número 7 do nosso cantor cristão. Dá no celular, por favor. Você pode abrir o seu cantor cristão aí, pode aí acompanhar direitinho. Número 7. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, as maravilhas é sempre a maior. Já nosso
Nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra especialmente linda, palavra que fundamenta, palavra que direciona, palavra que confirma, palavra que capacita, palavra que glorifica o Senhor, não o servo do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas ao longo da história da igreja, para manifestar, além do poder, especialmente o amor do Senhor pelos seus filhos, pela sua igreja e também pela humanidade, Pai, concedendo graça e misericórdia. Abençoa-nos, Pai, para que nós possamos ter cuidado, Deus, possamos entender a maravilha como aquilo que o Senhor vai fazer, não que eu vá me promover. A maravilha que faz a diferença de fato, não a maravilha que faz a diferença ocasional. A maravilha que confirma a fé, a maravilha que capacita a igreja, a maravilha que confirma o reino de Deus na vida do mundo, Pai, na vida da igreja, na vida transformada, a maravilha que exalta única e exclusivamente o Senhor no nosso coração, Pai. Muito obrigado, Deus, que a tua bênção assim nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos caminhar então nessa maravilha do Senhor. Passar a palavra agora à minha esposa, que vai dar sequência a esse momento aqui de conclusão da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos, então, cantar o cântico dádiva, né? E enquanto estivermos cantando, nós vamos entregar, né, nesse momento, os nossos dízimos, as nossas ofertas, que nesta manhã trouxemos para manifestar, assim, a nossa gratidão ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na nossa vida, né? Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e pelo que Ele ainda fará. E como a palavra de Deus assim nos orienta, né? As primícias da nossa renda, alegremente, amorosamente consagramos e entregamos ao Senhor. Então vamos nesse momento agora de entrega, enquanto cantamos, ofertar ao Senhor as nossas ofertas e dízimos, louvando a Ele por isso. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado.
Vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas, não é? O irmão André vai estar, nosso diácono ad hoc, vai estar agradecendo a Deus. Também queremos louvar a Deus pela vida dos aniversariantes da semana, não é? Da segunda-feira passada, não é? Foi o aniversário de João Francisco, né? O neto da irmã Jerusa. No finalzinho, dia 30, foi o João Vitor e a irmã Edileide. E hoje é o outro filho do irmão Nito, né? Irmão Nito quase que faz o aniversário no mesmo dia dos filhos. Hoje é o aniversário do Mateus. Que o Senhor esteja abençoando a vida desses seus servos do Senhor. E não esqueça, amados, de estarmos orando pela nossa família. Então, a irmã André vai estar agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas e aniversariantes da semana. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai bendito, queremos, neste dia maravilhoso que o Senhor nos concede, entrar nos átrios dos átrios para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Te damos graças, Deus, pelo que o Senhor é em nossas vidas, Pai, e tem derramado sobre nós a unção, Senhor Jesus, para que pudéssemos estar aqui para levar a Tua mensagem, Senhor Jesus, a todo aquele, tanto que nos rodeiam, como estão ao nosso redor, e também aqueles, Senhor Jesus, que estão aí através das mídias, né, ouvindo e assistindo também. Queremos neste momento te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor vá de encontro, meu Pai, a cada aniversariante que completou neste mês, Senhor Jesus, que o Senhor esteja abençoando, dando conforme a sua vontade, meu Pai, aquilo que eles necessitam. E abençoa também, Senhor Jesus, cada um daqueles que trouxeram, Senhor Jesus, o seu dízimo, meu Pai, que é para a manutenção da Tua obra, não que seja obrigação, mas sabemos que é para a manutenção da casa do Senhor. Então, abençoa, Senhor Jesus, e aqueles também, meu Pai, que estão guardando para entregar no momento certo, para trazer para a Tua casa. No nome santo de Jesus, aleluias e amém. Nós vamos encerrar cantando ao Senhor, não é? Celebrando ao Senhor com este cântico. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Declarando mesmo com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, que grande é o Senhor. Não é? E por isso nós estamos aqui para celebrar, para adorar a este Deus. Logo mais à noite vamos estar todos aqui, não é? Hoje vamos estar ministrando a ceia do Senhor, vamos estar glorificando a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, né? Então vamos encerrar assim cantando, grande é o Senhor. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre
Amém, amém, glória a Deus. Bem, amados, estamos chegando ao finalzinho da nossa programação, né? Encerrando a nossa querida Escola Bíblica Dominical, agradecendo a cada um dos irmãos que estiveram aí nos acompanhando, aos nossos amigos aí feicianos. Estão todos reconvidados a estarem conosco à noite, às 19 horas, quando estaremos também fazendo aqui a celebração da Ceia do Senhor, tá bem? E no mês passado nós fizemos aqui, naquele momento, né, assim, particularmente aqui entre nós, estávamos praticamente no início da quarentena, né? Mas nós gostaríamos de hoje socializar um pouco a questão da ceia, né? Se algum irmão desejar vir aqui à igreja, pode vir. Agora, a gente não pode, assim, acomodar a todos, tá certo? Então, os que quiserem vir, venham, mas não podemos acomodar a todos. Então, se entrar mais de 10, então a gente vai ter que estar entrando e saindo, tá certo? A outra forma que a gente pode fazer também, porque nós entendemos como batistas que a ceia do Senhor não é um momento místico, é apenas uma simbologia, tá certo? Se você tiver aí na sua casa o pão e o vinho ou o suco da uva, né? Tiver suco da uva, faça o suco da uva, prepare o seu pão, bote na sua mesinha, que na hora da ceia a gente faz um momento da oração, da consagração da mesa do Senhor, e você pode participar aí junto à sua família, tá certo? Lembrando que a ceia é para os que são batizados, tá certo? É o pessoal que tem consciência e confirma a sua fé de uma forma tranquila, servindo ao Senhor de uma forma comprometida, de forma responsável, seguindo e obedecendo ao Senhor. Tá bom, gente? Então, quem quiser vir, venha, mas se vir mais gente, então a gente vai ter que estar alternando para não ficar 10 pessoas no mesmo ambiente. É claro que nós temos ambiente aqui para 50, mas infelizmente nós temos que atender ao decreto federal, que estabelece no máximo 10 pessoas, tá certo? Então, se vier mais gente, aí vai ter que ter entrando e saindo para não ficar no ambiente, tá certo? Mas se na sua casa você tiver o pão e tiver o suco da uva, então você faça, organize aí na sua mesinha, tá bom? Que na hora da ceia nós vamos orar aqui. Eu não vou abençoar o pão, gente, eu não vou abençoar. Aqui não é o copo d'água, não tem nada a ver com o copo d'água. A gente vai apenas abençoar a mesa do Senhor, e da mesa do Senhor, daqui e da sua casa, junto à sua família, ao seu lar, você pode também participar. Tá bom, gente? Lembrando que a nossa ceia é um ato simbólico, é uma ordenança, não confere graça especial a ninguém, ninguém vai ficar mais crente ou menos crente porque participou ou não participou da ceia. É um ato memorial. A imagem está aí? Da ceia do Senhor. Bota aí, por favor, filha, está aí aberta. Já está aberta aí. É só para lembrar que é um ato memorial. E como nós estamos na campanha de missões, é uma memória também missionária. O nosso Senhor foi o primeiro missionário, vamos lembrar disso, né? Jesus foi o primeiro missionário enviado por Deus para falar do amor dele, viver esse amor entre nós. Tá bom, gente? Ok? Obrigado. Vamos orar então, encerrando esse momento. Pai amado, obrigado, Deus, por essa ocasião especial que o Senhor assim nos concede. Obrigado, Senhor, por esse momento de edificação. Abençoa, Senhor, a nossa vida pessoal, como também a nossa vida eclesial, que possamos, ó Pai, realmente vivenciar as verdades do Senhor de uma forma muito tranquila, Pai, entendendo que a nossa vida é muito importante, o engajamento, o comprometimento, a mobilização, a ideia, o planejamento, a execução, mas o poder do Senhor, a mensagem é do Senhor e a glória é do Senhor, a maravilha é do Senhor, Pai. Por isso, que o Teu nome seja assim sempre engrandecido, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, apenas uma palavrinha rápida ainda, tá certo? Apenas para trazer duas notícias, né? A notícia de que o nosso presidente, o nosso dirigente nacional, pastor Sócrates Oliveira, está se recuperando bem do seu quadro de Covid-19, né, graças a Deus, né? Assim como ele também, outros pastores, outras lideranças também foram acometidas.
Algumas estão bem, outras estão iniciando o tratamento. Não dá para a gente aqui mencionar todos os colegas pastores, né? Mas podemos mencionar aqui o pastor William, que é o presidente da nossa associação, que também está sendo acompanhado, está sendo monitorado, está fazendo exames, mas ainda não foi confirmado o quadro de Covid. Então a gente está orando para que o Senhor esteja ali abençoando a sua recuperação. Tá bem? Já temos orado, estaremos orando como igreja. Tá bom, gente? Obrigado a todos, um abraço, fique na paz do Senhor e até às 19 horas aqui para a live da Ceia do Senhor. Amém. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor. Sua graça manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrantaram, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinar.